vão conduzir aí a... Então vamos lá, gente. Bem, sejam todos bem-vindos, né? Hoje é nosso encontro número 4 sobre nosso estudo sobre o povo brasileiro, né, do Darcy Ribeiro. E hoje nós vamos para as partes, né, aventura e rotina e a urbanização caótica, né? Um momento do livro onde o Darcy vai falar um pouco sobre os diversos tipos de conflito que existiram ao longo da história do Brasil e também falar um pouco sobre a vida urbana e o processo, né, de urbanização e industrialização no Brasil no século XX e a formação das atuais classes sociais no país, né? Hoje quem vai conduzir a gente vai ser a Mamed, do Espírito Santo, e a Milena, do Rio de Janeiro, né? Então vou pedir para as companheiras já ligarem a câmera aí e iniciarem a apresentação de vocês, ok? Obrigado aí pela disposição de vocês em conduzir hoje e vamos lá para o debate. Sejam bem-vindos. Oi, pessoal, boa noite. Eu acho que eu vou começar porque eu fiquei com a primeira parte, né, Mamete? Bem, eu escrevi bastante coisa porque eu não sou muito boa de me guiar pela minha cabeça, então eu fiz um texto, eu vou ler aqui para vocês. Não vai ser tão didático quanto os professores que passaram aqui, que deram aulas maravilhosas, mas eu espero conseguir passar a mensagem, né, dessa parte que eu fiquei, que é aventura e rotina. É comum ouvir que no Brasil, o Brasil já participou da Guerra do Paraguai, né? É a única guerra que o Brasil participou, pelo menos foi isso que eu aprendi. Também é dito que a gente é um povo cordial, diplomático, né? Só que vou passar já o spoiler, não somos. E o Darcy questiona isso no começo desse primeiro tópico, digamos assim, dessa parte, que se chama As Guerras do Brasil. Já na primeira página, ele rompe com esse estereótipo pacifista do brasileiro ao citar alguma das guerras ou lutas ocorridas no território nacional. Vale destacar que esses conflitos têm em comum grande caráter popular e de massas e são tão invisibilizados quanto podem pela ordem dominante, seus aparatos e instituições que têm a função de desempenhar a contra-revolução permanente, como atesta um autor que eu gosto muito, o Florestan Fernandes. Acabou minha água. Sobre essas lutas, né, que o Darcy vai tratar, ele aponta que cada uma delas se pinta com as cores das outras. O que é isso? Há marcas predominantes em cada uma delas, porém sempre são atravessadas por outras nuances, né? Por exemplo, a luta contra a opressão racial, não raro está interligada a outras questões, sejam elas econômicas, sociais, religiosas e outras, né? O autor apresenta 3 importantes conflitos ocorridos no Brasil em diferentes tempos: Palmares, Canudos e Cabanos. Esses são os exemplos que ele vai usar. Cabanos representa o conflito majoritariamente interétnico, de neobrasileiros versus luso-brasileiros. Essa luta também tem nuances interraciais, de brancos contra caboclos, e classistas, senhores versus serviçais. Porém, a questão interétnica se sobressai as demais. Em Palmares, que talvez seja o conflito mais conhecido entre nós, pelo menos foi o que eu mais estudei na escola e tudo mais, representa o enfrentamento interracial, enquanto Canudos é classificado por Darcy como um conflito majoritariamente classista. O tópico As Guerras do Brasil, ao meu ver, é extremamente rico e conversa com o nosso momento atual. O próprio Darcy pontua que, do ano de 1500 até hoje, há enfrentamentos que continuam em curso, como o caso dos Yanomami, que ele cita no livro. Esse povo que habita o norte da Amazônia
sofre atualmente com os efeitos deletérios da expansão do garimpo ilegal em suas terras. Não faltam notícias sobre a tragédia protagonizada por esses indígenas, seja pela desnutrição, falta de acesso à saúde adequada, ou pelos ataques proferidos diretamente do Palácio da Alvorada pelo Inominável, né? Enfim. O Brasil, ao contrário da imagem cordial que se tem, é um território onde sucederam-se diversas guerras de extermínio. Somos um povo produzido e também produtor de genocídios. Aqui não só a paz não é possível, como não há qualquer respeito por outras formas de vida, que não aquelas importadas pelo continente europeu, e acrescento também a galera lá dos Estados Unidos, né? E o touro da bolsa diz tudo, esse nosso complexo vira-lata, meu Deus do céu. Nossas etnias, como fala Darcy, são excludentes por natureza. Para além dos conflitos interétnicos, é interessante notar que há enfrentamentos no seio dos próprios invasores do Brasil, né? O mais flagrante deles é o dos colonos contra os jesuítas. Ambos os grupos representavam projetos diferentes. Um salvacionista, né, os jesuítas, e o outro explorador, o dos colonos. Ainda que respondessem, né, ao mesmo senhor. No final das contas, né, o rei de Portugal. O tópico As Guerras do Brasil é concluído por um trecho que eu gostaria de reproduzir. Deixa eu ver. Vou fazer aqui. Não. Enfim, vou ver se eu consigo ver por outra forma aqui. Achei. O que tem de comum e mais relevante é a insistência dos oprimidos em abrir e reabrir as lutas para fugir do destino que lhes é prescrito. E, de outro lado, a unanimidade da classe dominante que compôs e controla um parlamento servil, cuja função é manter a institucionalidade em que se baseia o latifúndio. Tudo isso garantido pela pronta ação repressora de um corpo nacional das Forças Armadas que se prestava ontem ao papel de perseguidor de escravos, como capitães do mato, e se presta hoje à função de pau-mandado de uma minoria infecunda contra todos os brasileiros. Esse trecho poderia ter sido escrito hoje, né? Mas é de 1995. Não é tanto tempo, historicamente falando, não é tanto tempo, mas tem a minha idade. E nada mudou, nem um pouquinho, mas quase nada, né? No tópico seguinte, a empresa Brasil, o Darcy pavimenta os argumentos para, ao fim do tópico avaliação, nos classificar como um povo para os outros. E também usa uma outra expressão, que é proletariado externo. Achei isso bem interessante. Eu nunca tinha escutado essa expressão. Apesar de já ter lido esse livro, eu não lembrava. O Brasil, né, nosso país, é uma fábrica de moer gente, um empreendimento econômico modelado para exportar commodities e não é uma nação que serve aos interesses do seu povo. Nesse sentido, o Darcy aponta 4 ordens de ação empresarial que foram implantadas aqui e seus efeitos estão fortemente presentes na formação do povo brasileiro. E também na nossa realidade, né? Muita coisa que ele cita não mudou muito. A principal delas é a empresa escravista, baseada no trabalho forçado de pessoas sequestradas da África para atuarem na produção de açúcar e mineração. A segunda é a empresa comunitária jesuítica, fundada na mão de obra servil dos povos indígenas. A terceira se baseia nas microempresas de produção de gênero de subsistência e criação de gado, bem menos rentáveis em comparação aos 2 primeiros empreendimentos citados. Contudo, esse terceiro elemento, segundo Darcy Ribeiro, foi essencial para a fundação do Brasil Povo e deu no que somos. Por quê?
E o Darcy fala, né, diretamente. As missões teriam gerado uma sociedade teocrática, né, se resumisse a isso. E as plantações nem sequer sobreviveriam sem a viabilidade que lhes dava uma população local de apoio e sustento, porque, né, as plantações só faziam aquilo, né? Não produziam outros gêneros, né? Há ainda uma quarta esfera, a mais lucrativa, constituída pelo núcleo portuário de banqueiros, armadores e comerciantes de importação e exportação. Esse setor parasitário, ainda existente no Brasil, era o componente predominante da economia colonial. Essa esfera exercia seu poder, de acordo com Darcy, da forma mais impessoal e fria, por honrados dignatários, com o sentimento de que se ocupavam de um negócio, muitas vezes, aliás, dignificado, como a grande missão do homem branco como herói civilizador e cristianizador. Né? Vamos fingir que a gente nunca ouviu isso hoje em dia, né? Parece que o discurso não muda, é o mesmo, ficam repetindo, não é nem original. Além de falar dessa questão dos empresários, né, da colônia, o Darcy ele destaca que sem o patriciado burocrático, as cúpulas empresariais não seriam nada. A vida colonial era presidida e regida, de fato, pela burocracia civil de funcionários do governo, cobradores de impostos e pelos militares. Assim era o governo balcão de negócios da época, que também contava com o aporte da burocracia eclesiástica dos servidores de Deus, aquele Deus, né, branco de olhos azuis. Não o meu Deus, né? Eu que sou macumbeira, nada a ver. Darcy chama o grupo de empresários, de burocratas do Estado e da Igreja, de classe dominante empresarial, burocrático, eclesiástica. Esses foram os responsáveis pela nossa forçosa formação. Não tinham como objetivo criar um povo autônomo, mas um povo servil. Ele fala isso, né? Eu só referi, né? Ao destribalizar os índios, desafricanizar os negros e deseuperizar... Ih, gente, difícil falar isso. Os brancos. O Darcy classifica a nossa classe dominante como socialmente irresponsável, de caráter consular gerencial. E, pessoalmente, eu acho que ele pegou leve nessa classificação. Ele poderia xingar muito. E, para finalizar, o tópico seguinte se chama avaliação. E ele utiliza muitas descrições do padre Cadim. Eu acho que é assim que fala, né? Ele é ex-reitor do Colégio da Bahia. E ele fez várias descrições sobre o Brasil colônia, né? Ele basicamente detalhou a realidade lamentável dos indígenas nas missões jesuíticas, registrou seu espanto com a mortalidade da população autóctone, e ele demonstrou também surpresa pela existência de alguns costumes indígenas, apesar do esforço dos jesuítas em apagar, né, essa cultura deles e reforçar esse catolicismo aí. Eu não sei se eu vou citar alguma coisa dessa parte, eu até grifei algumas coisas, mas, enfim, não sei se eu vou ler, eu acho que eu vou mais escrever essa parte. Ademais, a descrição da situação das missões, o padre Cadim também reporta a pompa e riqueza dos engenhos, principalmente os da Bahia e de Pernambuco. Eu fiquei muito chocada com essa questão, né, de muita fartura de alimentos, de todo tipo de proteína animal, né? Tem uma parte até que o Darcy cita o padre Cadim falando que os senhores de engenho, compravam escravos que eram bons pescadores para eles terem uma fartura de frutos do mar e peixes. Eu fiquei
bem chocada com essa parte, assim, é bem, bem triste. E eu também achei curioso nessa parte que sobre o Rio de Janeiro, ele se choca com a beleza da paisagem, né? O Rio realmente é um lugar muito lindo e eu sou suspeita porque eu sou carioca, né? Mas é um lugar muito, muito lindo. Eu não consegui até hoje ir num lugar do Brasil que eu achasse mais bonito que o Rio de Janeiro, e o Padre Cadinho concorda. Ele se surpreende com a figura do São Sebastião, né? Que é o padroeiro da cidade do estado. Eu não sei, acho que é do estado, não lembro agora. Esse santo, que hoje em dia as pessoas não sabem muito bem porque ele é importante para a gente, mas ele, na época, ele sincretizava a figura mística do jovem rei Dom Sebastião e do santo católico, né? Eu, sinceramente, não sei muito dessa parte assim, de sincretismo, mas eu acho que São Sebastião, na Umbanda, ele é o Oxóssi. Se alguém souber, por favor. Eu não lembro agora. Outra coisa que o Padre Cadinho cita, que eu achei irônico, é que São Paulo é zoado, né? Quando ele chega lá para descrever, ele fala que hoje o nosso centro financeiro, né, tão rico, era um ambiente soturno e mal assombrado. Já meio arrasado, né? Terra arrasada. Então, basicamente, é isso que tinha nessa parte aventuras e rotina. Eu vou passar aqui para a Mamed. Ei, gente, boa noite. Calma aí, deixa eu só digitar, cancelar. Então, eu fiquei com a parte para falar um pouco sobre o processo de urbanização, né, no Brasil. E o Darcy, para começar essa parte, ele traz um pouco um contexto histórico de como surgem as primeiras cidades e vilas brasileiras, qual era a sua função e como, através das nossas cidades, a gente consegue entender muito de processos históricos fundamentais para a nossa Constituição como povo brasileiro. Nesse sentido, ele traz primeiro como é que foi o surgimento, alguns números que mostra o crescimento populacional das nossas cidades e como esse crescimento muito desorganizado gerou conflitos que se repercutem até hoje e deixam para a gente questões que são difíceis de serem respondidas se não forem compreendidas através desses processos econômicos e sociais. Então, a primeira cidade brasileira é a Bahia, no primeiro, deixa eu só abrir aqui que eu tô... Nossa primeira cidade, de fato, é a Bahia, no primeiro século, quando surgiu também o Rio de Janeiro e João Pessoa. No segundo século, surge São Luís, Cabo Frio, Belém e Olinda. No terceiro século, a gente começa a se interiorizar com São Paulo, Minas Gerais, Piauí. E é no quinto século que a gente, de fato, tem uma expansão para todo o território nacional. Nesse início, as cidades estavam muito orientadas pela própria coroa para a proteção da costa brasileira, né? São essas primeiras cidades, funcionam para isso. E essas primeiras vilas e cidades tinham como principal característica uma questão agrária e mercantil, então, como principal função. Nesse primeiro momento, ele traz para a gente entender um pouco como esse crescimento ele foi acelerado com as viradas do século. Por exemplo, no fim do século XVI, a gente tinha 3 cidades e o número de vilas em 14 vilas. No século XVII, 7 cidades e 51 vilas. No século XVIII, 10 cidades e 60 vilas. E outros processos históricos, como a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, a crise de desemprego na Europa na virada desse último século, fizeram com que aumentasse de maneira gigantesca o número de pessoas residindo no Brasil.
Só na crise do desemprego na Europa, foram 7 milhões de europeus vindo para cá e 4,5 milhões se fixaram aqui, principalmente em São Paulo, onde deu ali possibilidade de um desenvolvimento industrial após esse contingente de pessoas. E isso foi de maneira muito, muito acelerada. Se faz questão de reforçar isso com alguns dados, como, por exemplo, no Brasil, em 1920, a gente tinha mais ou menos 30,6 milhões de pessoas. E em 1960, a gente estava com 70,9 milhões de pessoas. E o que ele quer dizer com isso? Que esse processo, esse crescimento estava muito ligado a um êxodo rural e ao processo de industrialização. As cidades não estavam dispostas a comportar, né, de maneira tão rápida esse deslocamento de pessoas. E aí, continuando nessa parte dessas primeiras vilas e cidades, né, elas eram esse polo agrário mercantil e tinha como principal função ser um espaço do ordenamento da coroa, né, sendo para a gente servir como principal serviço do comércio e importação de escravos e depois de outros recursos como café, cana-de-açúcar, ouro, depois o ciclo do ouro e pedras preciosas. E aqui basicamente era isso, né? Esse crescimento urbano nesse início dá lugar a uma burocracia civil eclesiástica da mais alta hierarquia e um comércio autônomo rico. Mas essa burocracia e esses reinóis, né, que controlavam o comércio, eles só conseguiam se integrar à classe dominante quando se tornavam proprietários de terra e fazendeiros. Os aglomerados no interior, eles também surgem com alguns outros objetivos, essa concentração de pessoas no interior, como, por exemplo, um local para repouso nas viagens e um ponto também de carga entre rios para os produtos que eram comercializados naquele momento. Então, essa primeira parte trata um pouco disso, né? E aí o Darcy já entra no ponto da industrialização e da urbanização brasileira, que é onde, de fato, as coisas se complexificam aqui. A industrialização e a urbanização são processos que costumam caminhar juntos. A industrialização oferecendo empregos à população rural e essa transitando do campo para a cidade em busca de oportunidade de vida. Mas não foi bem assim, né? Esses processos também são influenciados por alguns fatores externos. E no Brasil, isso foi mais fortemente influenciado pelo monopólio da terra e a monocultura, que promoveu uma forte expulsão das pessoas do campo. Como eu falei no começo, essa população urbana em 1940 era de 12,8 milhões e salta para 80,5 milhões em 1980. E isso foi um êxodo rural muito violento e nenhuma cidade brasileira estava com condições de suportar tamanha movimentação. Um dado que ele coloca aqui, por exemplo, é que a gente tinha em São Paulo, no Rio de Janeiro, o dobro da população de Paris e de Roma e 10 vezes menos condições de serviços urbanos e oportunidades de trabalho. Então, isso era um conflito que se instaurava nesse processo de urbanização que não seria de maneira simples de ser enfrentado se não houvesse uma política de fato para a organização dessas pessoas. E aí é a questão que o Darcy coloca: como fazer para que ninguém passe fome, que todos têm direito ao trabalho, não fazendo como fez a Europa, expulsando pessoas do seu território e assentando todo mundo aqui. E Darcy reforça isso ao longo do texto, porque essa questão é a questão principal do conflito urbano gerado nesse processo histórico. Esse crescimento explosivo, ele chega no auge da sua crise ali na década de 80, com
principalmente motivado pelas constrições sociais que deformavam o desenvolvimento econômico nacional. E isso foi gerado, primeiro, pela estrutura agrária, que, dominada pelo latifúndio, era incapaz de produzir ao mesmo nível do crescimento populacional, fazendo que as massas esse crescimento populacional. E segundo motivo, né, além do latifúndio, era a expoliação estrangeira, que, amparada por uma política governamental, faziam enormes concessões para uma expansão industrial estrangeira aqui no país, dando nossas riquezas produtivas para esse processo estrangeiro. E aí Darcy comenta nesse episódio a transição, né, do governo, esse processo histórico de Getúlio até a década de 80, com a mudança de uma política econômica mais voltada a um capitalismo de Estado para a abertura dessa nossa economia para essas empresas estrangeiras, e como isso não aumentou o emprego, nem mesmo resolveu também esse conflito, coisa que foi uma disputa muito grande, né? Ele fala que para resolver esse processo seria necessário uma reforma agrária e uma reforma urbana, mas como o latifúndio e essas empresas estrangeiras eram os principais empecilhos para isso, ela estava fortemente amparada pela política, para que esse processo de urbanização continuasse de maneira desenfreada e gerando cada vez mais miserabilidade, a ausência de emprego e a fome. E aí, ele traz esse processo aqui, né, de Getúlio, como isso foi fortemente um fator fundamental para esse processo de desorganização. E aí ele faz uma pergunta que eu acho fundamental. Até quando este país continuará sem seu projeto próprio de desenvolvimento autônomo e autossustentável? E aí ele fala que os tecnocratas viam como saída a venda a qualquer custo das nossas empresas, das nossas indústrias nacionais para o mercado global. E como isso não resolveu esse conflito da cidade e acelerou o processo de desemprego e concentração de pessoas, principalmente com esse processo de abertura para estrangeiras, industrialização, no estado de São Paulo. E como colocou São Paulo como centro desse polo industrial, também vinculando, né, esse crescimento a outras metrópoles brasileiras. E aí ele passa... E aí, no final desse capítulo, ele diz qual a nossa principal tarefa das próximas gerações, que é fazer com que esse país ele se torne uma nação progressista e justa e próspera, enfrentando esse conflito. Para finalizar esse capítulo da urbanização, ele trata sobre a deteriorização urbana e quais são os conflitos gerados por esse crescimento populacional sem o planejamento das cidades, né? E com essa ausência de miserabilidade e desemprego nas cidades brasileiras. E aí ele fala sobre alguns fenômenos que a gente vivencia até hoje e tem sido nossas principais pautas de luta, né, no momento, assim, como a questão da moradia, da fome, da favela e conflitos com as drogas e os sujeitos que enfrentam isso, né? E aí o primeiro fator que ele coloca é que as pessoas têm arrumado formas criativas de enfrentar esse problema e que essa deteriorização da urbana gerou o processo de favelas no Brasil, e onde há um aglomerado de moradia sem um acesso aos serviços básicos adequados para uma vida digna, como o mercado ilegal de drogas tem sido um espaço de emprego e renda para essas pessoas, principalmente essas pessoas em situação das zonas periféricas e favelizadas. O alcoolismo como uma forma de enfrentar
a miséria e o aprofundamento disso. E botou aqui também no texto uma parte que eu acho interessante, que é como as pessoas têm enfrentado esse processo de maneira heróica. E coloca aqui um sujeito que é o sujeito, um sujeito histórico revolucionário que até as brigadas defende, né? Que seriam as mulheres nesse cenário, que é quem busca aí, mesmo nesse cenário de tanta escassez, dar alimento aos seus filhos, e é essa mulher que assenta toda a pobreza, que segura nas suas mãos a responsabilidade dessa pobreza desencadeada por esses conflitos. Outra questão que ele coloca, e eu acho interessante nesse momento, ele coloca o processo das igrejas nesses territórios e como esse refúgio a igreja tem sido um lugar de refúgio para a saída das mulheres da pancadaria dos maridos bêbados, as crianças da sorte da violência e salvam os homens do alcoolismo. E ele fala que os cultos, aí ele traz aqui, e eu não sei exatamente quando começa esse processo aqui não é muito delimitado histórico, de um declínio da Igreja Católica, por ser muito rígido, né, com seus sacerdócios e tal, e dar espaço para as igrejas evangélicas, competindo com as religiões de matriz africanas, para esse espaço aí de acalanto mesmo e refúgio para essa crise e violência urbana desenfreada por esses processos. Aí ele até bota: ultimamente, a coisa se tornou mais complexa, porque as instituições tradicionais estão perdendo todo o seu poder de controle e doutrinação. A escola não ensina, a igreja não catequiza e os partidos não politizam. E aí ele fala que, né, o que opera é um enorme sistema de comunicação em massa que acaba alcançando as pessoas e pacificando esse processo aí de violência e conflitos na questão urbana. Eu acho que é isso que, de maneira resumida, eu tentei simplificar aqui nesse texto. É um texto muito rico de dados com episódios históricos da construção dessas cidades, dessas vilas, e eu acho que o Darcy se propõe a apresentar principalmente é que esses conflitos eles não estão ligados, eles não estão separados, né? Eles estão ligados diretamente ao tipo de política econômica e o processo de colonização brasileira, que são ainda responsáveis pelas mazelas que a gente vive até hoje, e não vai ser possível resolver esse conflito se a gente não encarar os dois principais responsáveis por essa não reforma agrária e não reforma urbana, que seria o latifúndio e um processo de industrialização, não industrialização nacional, né? Eu acho que é um pouco por aí. Se eu falei alguma besteira, acho que agora é o momento dos comentários. Alguém pode me corrigir, talvez algum termo, alguma categoria que eu usei equivocadamente. Fechei. Obrigado, Mamed. Obrigado, Milena. Acho que os companheiros deram conta aí dessa parte do livro que é muito importante. Começando ali pela questão dos conflitos, né, que a Milena apresentou. Acho que é uma interpretação muito interessante, né, que o Darcy faz dos diversos conflitos que ocorreram ao longo da história do Brasil, né? Porque falta, né, primeiro, por tudo que a Milena apresentou, né, a negação do conflito na história do Brasil, né, a apresentação da história do Brasil como uma história pretensamente pacífica, do povo brasileiro como um povo pacífico, quando não, né? Parece que a única guerra que teve realmente foi a Guerra do Paraguai, né? Quando não, falam lá da guerra da invasão dos holandeses, né? Que é uma coisa mítica que foi criada, que nunca existiu, na verdade, né? Na época daquele conflito não existia Brasil, né? E aí isso é muito trabalhado pelos militares, né? A ideia de que aquela invasão dos holandeses foi onde se formou o sentimento nacional, que é completamente anacrônico, assim, do século XVII, falar de sentimento nacional no Brasil, quando você não tinha nenhum país, nem a sensação de pertencimento, né, nacional, que é o elemento básico para existir uma nação.
E acho que o Darcy, ele, primeiro, a gente já colocar logo na primeira página que não, a nossa história é extremamente conflituosa, extremamente sangrenta, com diversos tipos de conflitos, e depois essa capacidade que ele tem, né, de classificar os diversos conflitos, né, na história do Brasil. Vários dos conflitos, claro, eles mesclam formas distintas, né? Mas há sempre aquele elemento que sobressai, né? Ele vai apresentar 4 classificações, né? O primeiro é o conflito interétnico, né? Que é um conflito civilizacional, né? E ele dá principalmente o exemplo do extermínio dos povos indígenas, né? E que ele diz que não há conciliação possível, né? Conforme essa civilização capitalista, né? E os brasileiros, né, já no sentido de brasileiro como etnia, né, que a gente já discutiu, que não são mais indígenas, não são africanos, não são europeus, já era um povo novo em formação. Conforme eles vão avançando, eles exterminam os indígenas, né? E esse é um conflito que se estende até os nossos dias, né? O exemplo dos Yanomamis que aparece no livro é o exemplo de hoje, né? Tá, se abrir agora aqui um site de jornalismo, vai estar uma notícia sobre o extermínio dos Yanomamis, né? Então ele trabalha que esse conflito interétnico, na verdade, é o choque de duas civilizações diferentes, né? De duas formações socioeconômicas diferentes, de duas formas de vida completamente diferentes e por isso mesmo irreconciliáveis, né? O capitalismo, né, que naquele momento era representado pela colônia, né, pela expansão colonial, e hoje é capitalismo mesmo, né, capitalismo dependente, ele não suporta o modo de vida indígena, né, ele tem que destruir o modo de vida indígena, porque o modo de vida indígena é uma barreira contra a ideia de lucro, né, e de expansão do capital. Então, portanto, é uma guerra de extermínio, né. O segundo exemplo que ele dá são os conflitos, né, entre os próprios invasores, né? E aí ele cita principalmente o conflito entre os colonos e os jesuítas, né? Que também é um conflito entre projetos completamente distintos, né? Os jesuítas queriam fazer uma nova ordenação social teocrática, fazer o reino de Deus na Terra, e o lugar para fazer isso era, né, no Novo Mundo, né? E aí os indígenas não estavam imaculados, né, pelo pecado lá da Europa, e eles iam poder fazer o reino né, de Deus na Terra. Uma grande utopia católica, né, do momento, de filha da contra-revolução católica, e bate de frente com a expansão também dessa própria colônia, desse capitalismo comercial que precisa avançar sobre o território, empreender produções, né, voltadas para o mercado e, obviamente, utilizando mão de obra escrava, escravizando os próprios indígenas. Então, há um conflito sempre que as missões jesuíticas começam a apresentar, né, Fausto, né, começam a apresentar uma grande produção, comercialização e tal, elas são sempre atacadas e destruídas, né? O caso mais famoso é o dos 7 povos das missões, no Rio Grande do Sul, né? Mas isso aconteceu por todo o território nacional, todo momento, né? Até que os jesuítas foram expulsos do Brasil no final do século XVIII, justamente por, né, ordem da coroa portuguesa, para que pudesse avançar a colonização em cima dos indígenas, né? O terceiro tipo de conflito que ele assinala são os conflitos raciais, né, que no entendimento dele são os conflitos entre as matrizes diferentes, né, as matrizes étnicas, e aí ele dá mais destaque ao racismo contra os negros e negras, né, que também é um conflito que se arrasta até os nossos dias, né. Ele vai falar principalmente sobre o Quilombo dos Palmares, né, como um grande momento de edificação de uma outra forma de vida, né, e que aquelas pessoas eram atacadas, destruídas, né, mortas por serem negros, né. Esse era o problema, né, e que o sucesso do Quilombo dos Palmares colocava em risco o próprio projeto de colonização, né, porque levava à sublevação dos escravos, levava a uma outra forma de produção, né, a forma de produção do quilombo era comunitária, né, não era voltada para o mercado internacional. Então, o Quilombo dos Palmares, no seu apogeu, ele foi, né, uma grave ameaça ao projeto colonialista da coroa portuguesa, né, e por extensão do projeto colonialista de todo o Ocidente capitalista, né. E
obviamente, ele não pode prosperar, e por isso que ele tem que ser destruído, por isso o ataque, né, por parte da sociedade, que eles chamam de sociedade global, né, das forças dominantes. E, por último, os conflitos de classe, né, que existem ao longo de toda a história, claro, e ele vai dar principalmente o exemplo de Canudos, né? Canudos tem outros componentes, tem componentes raciais, tem componentes interétnicos, etc., mas o principal problema era de classe, era uma outra forma, né, de organização da vida, de organização do trabalho, que rompia com a dominação dos fazendeiros, que rompia com a dominação dos latifundiários, né? Quando aquela peãozada toda encontra uma outra forma de vida, né, no arraial lá, né, do Belo Monte, né, sobre a liderança do Antônio Conselheiro. E ele coloca, o conflito de classe ele se dá sempre quando uma nova forma de ordenação social se choca com o projeto das classes dominantes, né? Então, Canudos seria um exemplo localizado disso, né? Mas hoje, né, na sociedade capitalista dependente que a gente vive, é o conflito clássico de uma sociedade capitalista, né? Um conflito de classes. Então, percebam como é uma categorização desses diversos tipos de conflito que existem ao longo da história do Brasil, mas eles estão imbricados, né? Eles estão interseccionados. E eles se arrastam até hoje, né? A gente não tem mais o conflito entre os invasores, né? Mas os conflitos interétnicos, raciais e classistas, eles se imbricam até hoje, né? E estão presentes na nossa sociedade. E depois ele vai falar um pouquinho sobre os tipos de empresa que a Milena também já adotou, né? Quais foram os tipos de atividades econômicas que deram forma à sociedade brasileira como a gente conhece. A primeira, óbvio, é a escravidão, né? Que vai dirigir toda essa sociedade, né? De extrema desigualdade, voltada para o mercado internacional, né? Uma sociedade patriarcal, machista, extremamente racista, né? E uma crueldade, uma brutalidade, né? Nas relações sociais muito forte, né? E é essa empresa escravista que faz a conexão da colônia Brasil com o mercado mundial. A empresa comunitária jesuítica, né? Novamente aí aparecem as missões, o trabalho dos jesuítas, porque segundo Darcy, é o jesuíta, né, e a catequese que vence a resistência indígena, né, porque desarma ideologicamente os indígenas, né, para além do extermínio físico, e sem isso seria impossível o processo de colonização e o fazimento do Brasil tomar conta. E as microempresas de subsistência, né, que são as atividades que o povão desenvolve para sobreviver. É isso, né, desde a pecuária, passando por artesanato, alguns serviços urbanos, que aqueles que são homens livres, né, vão desenvolvendo ao longo do tempo para sobreviver. Em termos de lucro, né, é a menos lucrativa de todas, mas, como a Milena colocou, é o que viabiliza a sobrevivência de todos, né, porque o latifúndio não faz comida, né, até hoje, contrário das propagandas aí do Agrepop, é o que sustenta o povão, né? Ele mesmo, o próprio Darcy usa essa expressão no livro, né? É o que dá, é o que forma o povão massa brasileiro, são as pequenas atividades que cada um faz, né? E aí vem um ponto importante que às vezes passa batido, né? Que é quando ele vai falar da classe dominante, né? Ele vai localizar dois núcleos muito importantes, né? Um que ele vai falar que é um núcleo portuário banqueiro, né? Que é um núcleo empresarial que vive na cidade e faz esse intercâmbio, né? Exportando o açúcar, os minérios e os demais produtos para fora e trazendo os produtos, né? Tanto manufaturados da Europa quanto os escravos da África. Esse núcleo portuário branqueiro que ele fala é o germe da burguesia brasileira, né? E aí, como ele caracteriza muito bem, completamente desprovido de qualquer, né, pensamento nacional e socialmente responsável, né, que é um termo muito bom que ele usa. E se junta com um outro núcleo, né, que ele chama de patriciado burocrático, que é nada mais do que os funcionários públicos da coroa portuguesa, né, incluindo aí o corpo eclesiástico da Igreja Católica, né, que vão fazer parte do ordenamento jurídico, político da colônia, e depois, pós-independência, a mesma coisa, né? Aquele contingente de funcionários públicos que vivem, né, de indicações, né,
clientelistas da monarquia, daqueles que parasitam a monarquia, enfim, dos políticos que são muito influentes, né? Então, são 4 tipos de atividades econômicas que vão formar, né, o povo brasileiro. E aí depois a gente passa para essa parte interessante que a Mamed apresentou, né, em relação à urbanização, né? Ele vai falar muito primeiro das cidades, como elas surgem na colônia, né? As cidades do litoral, né, as principais cidades, né? Rio, Salvador, Recife, na verdade Olinda primeiro, depois Recife, São Luís, Belém, elas surgem tanto, né, como feitorias, né? A feitoria ela é uma fortificação militar e ainda com a função econômica, né? Então, um período de expansão do capitalismo comercial. Então, é a que faz o escambo com os indígenas, é a que manda o pau-brasil. Depois vem a época o cana-de-açúcar, outros gêneros tropicais, é o que vai fazer né, essa conexão com o mercado exterior e também a defesa do território, né? Isso vai se desenvolvendo, né? Mas ainda de maneira muito incipiente. O Darcy ele toca que as verdadeiras cidades que já viviam por si só, né? Na verdade, elas nascem com a mineração no interior de Minas Gerais, né? É a primeira vez ali quando você tem, né, o boom da mineração, é quando você tem realmente uma vida urbana independente da produção agrícola, porque as cidades que existiam anteriormente eram cidades que, na verdade, escoavam a produção agrícola, né, para fora, né, para a Europa. E a mineração é a primeira vez que você tem realmente uma vida urbana, né, com produções, serviços que vivem por si só, não estão conectadas à produção agrícola, né? E as cidades menores que vão surgindo justamente porque são lugares de entroncamento, né, de passagem de gado, de translado de transportes diferentes, de feiras, né? É onde vão surgindo, né, os entrepostos comerciais do interior do Brasil, né? E aí vão surgindo as cidades médias e pequenas, né? Agora, acho que a principal parte né, dessa sessão, que ele vai discutir a urbanização, é quando ele vem para a contemporaneidade, né, vem para o século XX, ele vai discutir, né, como é que se dá esse processo de urbanização, né, que ele classificou como caótico, realmente né? Ele faz uma comparação, olha, como é que nasceram as cidades do capitalismo, né, industrial? Né? E aí, o exemplo, né, paradigmático é o da Inglaterra. Você tem o cercamento dos campos, justamente que é uma produção, né, racional de lã, que vai para a indústria têxtil, né, que é o início da Revolução Industrial, é com a indústria têxtil, de lã, né? Essa produção racionalizada, né, do capitalismo, obviamente, ela é racionalizada para o lucro, não para a vida das pessoas, né? Por isso os camponeses são expulsos, né, dos campos. Eles vão para as cidades, né? E óbvio que você também tem um processo nessa época, né, de mendicância, de pobreza, de miséria extrema, etc. E até do que a gente no Brasil chamaria de favelização, né? Mas esses camponeses, eles vão para as cidades e eles ainda encontram empregos, né, na indústria que está nascendo, e é assim que surge o proletariado enquanto classe, né, no capitalismo. Marx explica isso no livro No Capital. E no Brasil não é assim, né? O que ele vai explicar é que no Brasil a potência de expulsão do camponês do campo é muito maior do que a capacidade de absorção das cidades. A gente não teve uma mega revolução industrial, a gente não tinha cidades com alto grau de urbanização, diversificação de serviços e tal, não tivemos. E mesmo depois com a industrialização ao longo do século XX, onde esse êxodo é fortíssimo, né, cidades que vão duplicando de tamanho a cada 10 anos, né, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, a cidade não tem essa capacidade de absorção, né? Então, quando ele fala que a evasão do campo é maior do que a atratividade que as cidades são capazes de fazer, e o resultado está aí, né? É um verdadeiro caos urbano nas grandes cidades que são grandes demais, que não comportam pessoas, com situações de habitação, de saneamento completamente, né, caóticas, que são coisas do século XIX, né, gente? Saneamento básico, esgotos, são coisas
tecnologia do século XIX, já estamos no XXI e a gente não conseguiu resolver isso, né? E é como ele fala, né, que a Mamed colocou, né, as pessoas vão se virando da forma da criativa que dá para morar na cidade, né? Então a favela, a ocupação é o jeito que o pobre dá de poder morar na cidade, poder de alguma forma morar perto, né, do emprego, né, e da vida da cidade, né? Esse perto hoje em dia, inclusive, já nem é mais perto, né? Um dos graves problemas nas cidades hoje é que a gente gasta muito tempo justamente no translado, no transporte, né? A gente gasta 2 horas para chegar em casa, né? Para ir do casa para o trabalho e vice-versa. E aí, essa deterioração urbana, né? Que jamais foi acompanhada de uma real política urbana, né? De crescimento das cidades, planejamento urbano, de acesso aos serviços básicos, etc., né? É só comparar com a China, né? Que hoje em dia a China fez um processo de urbanização de 20, 30 anos. Não tem favela na China, sabe? E já conversei, inclusive, com alguns colegas que foram à China e falaram, olha, eu não, andei na cidade e não vi mendigo. Assim. Como isso? É mágica? Não é. Planejamento urbano, né? E os caras constroem cidades, eles constroem cidades do nada, assim, vão fazendo blocos de apartamentos, de áreas comerciais, etc. Isso gira a economia. Né? A construção civil é um dos setores mais importantes para você gerar emprego, gerar renda, e são atividades econômicas que desencadeiam outras atividades econômicas. Né? Então, são importantes para o crescimento. Quando isso não acontece, acontece o que tem no Brasil, um processo de favelização e, consequentemente, uma instalação de uma criminalidade, né, que se multiplica através dessa precarização extrema que o nosso povo sofre. Né? E aí eu acho muito interessante o finalzinho desse último capítulo que a gente leu, que o Darcy ele vai fazer, né? Ele vai descrever o Brasil atual, assim, total, né? O nosso presente, como a Milena disse, né? Podia ter sido escrito hoje, e é verdade, né? Eu vou até ler aqui essa parte que eu acho muito boa, né? É o penúltimo parágrafo de hoje, né? Ele vai dizer assim, né? O doloroso é que esses bandos, né? Ele está falando aí do milícia, tráfico, esquadrão da morte, etc e tal, né? Doloroso é que esses bandos se instalam no meio das populações faveladas e das periferias, impondo a mais dura opressão para impedir que escapem do seu domínio. Né? Isso aqui no Rio de Janeiro, inclusive, talvez seja aqui no Rio é o exemplo máximo. Assim. Isso é o que desejam muitas famílias pobres, geralmente desajustadas. Né? Que, lendo isso aqui, né, e ele dizendo sobre como as famílias, né, muito pobres são dilaceradas, né, por tudo, né? Pelo crime, pelo Estado, pela droga, pelo álcool, né? E gente alcoolizada, drogada, bate na mulher, etc. Me lembra muito, né? Aquela parte do Manifesto Comunista, né? Que o Marx e o Engels, né? O capítulo 2, que é uma das melhores coisas já escritas na história da humanidade, né? O capítulo 2 do Manifesto, que é completamente irônico, né? E é uma discussão extremamente atual, né? Quando ele fala que os comunistas eram acusados de quererem destruir a família, né? E o Marx e o Engels falam assim, a gente não precisa destruir a família porque o capitalismo já fez isso. Né? A família do proletário, do trabalhador, ela já é destruída pelo capitalismo. Né? E aí, lendo isso, lendo essa parte do Darcy Ribeiro sobre, né, a nossa situação atual, é muito isso, né? Quem aqui já mora ou já morou em favela ou está militando diretamente vê isso diariamente, né? Como as pessoas se entregam assim, a vícios, a relações extremamente violentas e aquilo infelizmente vai se naturalizando no cotidiano, porque é o cotidiano das pessoas, né? E esse capitalismo dependente, essa desagregação social que é imposta pela classe dominante, né, ali acontecendo na nossa frente, né? E aí continuando, né? Paradoxalmente, confiam no crime organizado, que costuma limpar a favela dos pequenos delinquentes mais irresponsáveis e violentos e põe cobro a caçada de crianças pelos matadores profissionais, né? O início do processo de favelização, na verdade, o tráfico organizado foi o que transformou as favelas em lugares onde não existe crime, né? Porque você tinha nesses locais, né? Pelo menos em algumas cidades, eu sei que outras cidades são diferentes, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, um lugar que com certeza você não vai ser assaltado é dentro de uma favela, porque o tráfico impõe isso. Se alguém é assaltado dentro da favela, morre, né?
Então, o único lugar, com certeza, você não vai ser assaltado no Rio de Janeiro é dentro de uma favela, né? Talvez por isso, tanto se apeguem a... Isso aqui eu acho crucial para a gente que é militante. Talvez por isso, tanto se apeguem aos cultos evangélicos que salvam os homens do alcoolismo, as mulheres da pancadaria dos maridos bêbados, as crianças de toda sorte de violência e do incesto. Os cultos católicos regidos por sacerdotes bem formados raramente aparecem ali. Quem compete mais com os evangélicos são os cultos afro-brasileiros, que com a sua hierarquia rígida e com sua liturgia apuradíssima, abrem perspectivas de carreira religiosa e de vidas devotadas ao culto, né? Isso é essencial a gente compreender isso, né? Por que a igreja evangélica, né, e por que também os cultos afro-brasileiros, eles são tão presentes na favela e o catolicismo não, né? Porque o culto evangélico, ele não vai prometer que, né, o paraíso que você vai encontrar, não sei o que lá, não. As pessoas vão para o culto evangélico porque ele soluciona, da maneira deles, soluciona os problemas do cotidiano, né? É isso que o Darcy fala. As pessoas vão para o culto evangélico para pedir para o marido parar de bater na mulher, para o cara largar o crack. Cara, é isso, né? E o porquê do ataque dos evangélicos, de algumas igrejas evangélicas, né, contra as religiões matriz afro, é que na verdade é uma questão capitalista, eles estão disputando a mesma clientela, né? E os cultos de matriz afro, eles também têm essa coisa, né, do centro ou do terreiro, né, que é quase uma comuna, né? Todos se comunham ali num elemento de unidade, que é a religião, cuidam daquele espaço, né, constroem ali uma comunidade, uma rede, né, de relações, né? Então, tanto a igreja evangélica quanto, né, o terreiro, eles funcionam, desse ponto de vista, da mesma forma, né, como um espaço para você aliviar, né, as dores do cotidiano, né, e criar os laços de sociabilidade que permitem de sobreviver nessa sociedade horrorosa, sofrida, que o Darcy está descrevendo aqui, né? Isso é essencial para a militância de esquerda compreender isso, principalmente para quem faz trabalho territorial, né? E aí, finalizando, né? Ultimamente a coisa se tornou mais complexa porque as instituições... Aí vem a parte que a Milena leu, né? Que tem essa frase que é famosa dele, né? A escola não ensina, a igreja não catequiza, os partidos não politizam, o que opera é um monstruoso sistema de comunicação de massa, né? Ou seja, que ele está denunciando aqui que as instituições, né, que aparentemente deveriam reger a sociedade não regem. Então, o que funciona é só esse, né, monstruoso sistema de comunicação que aliena, né, completamente a população, que na época que o Darcy está escrevendo eram as novelas da Globo, e hoje é o WhatsApp, né? O que quem tem mais de 30 igual eu vai lembrar que assim, a novela da Globo, ela era o que parava o país, né, principalmente a das 9. Ela ditava a vida das pessoas, a moda das pessoas, etc. Hoje isso se desmanchou, né, por causa da internet, do Netflix, né? A gente está tendo hoje uma primeira geração de pessoas que não são educadas pela novela da Globo, que não assistem novela, né? Aliás, a gente tem uma boa parte da juventude hoje que não assiste televisão mais, porque está tudo na internet, no streaming, Netflix e tal. Você pode assistir a hora que você quiser, você escolhe as coisas, etc. Escolhe, entre aspas, né? Mas enfim. O que o Darcy está denunciando aqui com esse monstruoso sistema de comunicação, para hoje nós podemos atualizar esse entendimento dele com a internet, né? E o que a gente vive com Bolsonaro, fake news, né, negação da pandemia, etc., é isso, né? É um bombardeio midiático em cima de uma população que não tem educação, consciência, organização política, né? No sentido, e aí no termo marxista da coisa, extremamente alienada. Então é uma sociedade fácil de ser enganada, né? Como os partidos não politizam, como ele denuncia, a igreja não catequiza, etc., né? Quem falar alguma coisa e, né, isso for repassado, né, convence as pessoas, né? Por isso que aquela outra frase famosa do Darcy, né, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, que você precisa que a educação seja ruim no país. Ela não pode ser de qualidade, porque senão as pessoas começam a questionar, né? Então,
isso está ligado a essa base, né, extremamente desigual da sociedade, mas acho muito importante, né, quando ele diz esse monstruoso sistema de comunicação, da gente atualizar para isso, né? O que é o Bolsonaro, se não o resultado, né, de um monstruoso sistema de comunicação, né? Não só da fake news da internet, mas quando ele apareceu, ele aparecia em todos os programas, né, de televisão, como se fosse uma coisa engraçadinha, né? Era engraçado falar das pessoas, mata, atira, tá aí o resultado, né? Mais uma vez, continua-se o genocídio do povo brasileiro, né? Agora com a atualização pandêmica, mas é a mesma coisa, né? É a mesma história que a gente está contando, só com um capítulo novo. Mas é o mesmo que o Darcy está denunciando aqui. Bem, gente, já falei demais, vamos ver aí quem está inscrito aí para comentar. Agradecer a Mamed, agradecer a Milena pela apresentação, muito boa. E abrir aí para vocês participarem. Né? Eu vi que a Lara botou o que aqui, Lara? O que você botou aqui, Lara? Fala pra gente. É o manifesto. Capítulo lá do manifesto. Ah, sim, a parte que eu falei, né? Essa mesmo, essa é ótima. É boa mesmo, Enfim, cara. essa tem que ler todo dia essa parte aqui, assim, porque é exatamente isso que a gente sofre hoje, né? A esquerda quer acabar com a família, né? Eu falei, mas vocês é que acabam com a família quando vocês desempregam o pai, né? Não dá emprego pra mãe, tira o jovem da universidade, isso é que é destruir a família, né? Enfim, o que destrói a família é o capitalismo. Bom, vamos lá. André tá inscrito. Vai lá, André. Bom, boa noite, pessoal. Consegue me ouvir? Bom, desculpem que eu não vou conseguir ligar a câmera hoje, porque eu estou com um probleminha de conexão. Também queria me desculpar que eu não pude estar presente no último encontro. E também queria me desculpar que eu também não li a parte que era para ser lida hoje ainda. Mas eu já li esse livro anteriormente, né? Então algumas coisas eu tenho uma vaga lembrança. E eu queria falar um pouco sobre essa questão da urbanização que o Darcy Ribeiro pontua. Eu acho muito importante o Darcy Ribeiro pontuar, porque ele é um antropólogo, né? A gente não pode esquecer que ele é um antropólogo, ele foi um etnólogo, mas também foi um educador, enfim, foi um político, um senador, mas coisa que o Darcy Ribeiro não foi nem arquiteto e nem geógrafo, né? Que são duas áreas, eu sou suspeito para falar da geografia, são duas áreas que, enfim, produzem mais sobre o tema. Né? Eu achei muito interessante ele trazer a questão da urbanização no Brasil para esse debate. Né? O Darcy Ribeiro, que inclusive teve muitos episódios que ele trabalhou com talvez o mais famoso geógrafo que a gente tem no Brasil, que é o Milton Santos. Né? E utiliza muito na bibliografia do livro do Darcy Ribeiro, tem inclusive Milton Santos como referência. E eu achei muito interessante ele trazer essa questão da urbanização no Brasil, porque seria anacronismo demais a gente pensar que essa discussão fosse banalizada na época, porque não era. Né? Na verdade, a gente teve, na segunda metade do século passado, a gente teve um trabalho muito extenso para tratar sobre a urbanização no Brasil, porque o que se tinha, né, o que os próprios geógrafos e arquitetos da segunda metade até a segunda metade do século passado tratavam muito da urbanização à luz do eurocentrismo, ou seja, à luz do que foi o processo de urbanização em Roma, ou o que foi o processo de urbanização em Madrid, em Barcelona, em Paris, enfim, e não tinham propriamente a fundamentação aqui no caso do Brasil. Inclusive, isso é uma das denúncias que o Milton Santos faz no prefácio dele do livro da Urbanização Brasileira, né, que muito do conhecimento em relação à urbanização que a gente tinha era muito universalista, né? Inclusive, o prefácio dele é absolutamente brilhante, né? Ele diz que a urbanização é até então tratada no Brasil com fragmentos de congressos internacionais, enfim, trabalhos internacionais que não tinham nada a ver com a nossa realidade, né? E quando uma das apresentadoras de hoje disseram, desculpa, a gente não memorizei o nome de vocês ainda, sobre a urbanização, o que o Darcy Ribeiro fala, que a urbanização no Brasil seria apartada,
do processo de industrialização, isso é uma coisa que o próprio Milton Santos diz, mas não só o Milton Santos diz, como eu vou também trazer um outro pensador, né, que ajuda muito a gente a pensar o Brasil, que é um cientista social, que é o Rui Mauro Marini, né? Ele fala muito ele fala, enfim, um pouco no que eu já consegui ler do Rui Mauro Marini. Eu infelizmente não fiz um resgate maior para ajudar nos debates de hoje do que eu sei de urbanização, porque é um tema que eu me interesso mais dentro da minha área. Mas o Rui Mauro Marini ele fala muito do caráter do que foi a urbanização no Brasil, na Argentina e no Chile. Por mais que a gente houvesse essa urbanização caótica no Brasil, a urbanização no Chile e a urbanização na Argentina elas foram muito mais intensas lá, porque a economia agrícola e mineradora é uma característica, inclusive, né, que o Darcy Ribeiro recupera no livro, é uma característica muito forte de uma sociedade exportadora de recursos agrícolas e minerais, ter essa urbanização caótica, essa urbanização mal planejada, essa urbanização extremamente acelerada, né? É uma urbanização que o próprio Fausto Brito, que é um demógrafo, fala, é uma urbanização, e no caso do Brasil, que conseguiu, em metade de um século, fazer com que a população rural fosse deslocada para a urbana, majoritariamente falando, que a população se concentrasse na zona urbana e que ainda por cima se metropolizassem, né? E talvez os casos mais eloquentes disso sejam Rio e São Paulo, né? E aí o Marini fala que essa urbanização ela é muito característica das sociedades que eram, enfim, mineradoras e agrícolas, e no caso da América Latina, que a gente precisa também inserir nesse contexto, a urbanização que foi no Brasil não chega nem perto do que foi, por exemplo, da Argentina e do Chile. Na Argentina e no Chile foi ainda, para usar o termo do Darcy Ribeiro, mais caótica, né? E esse resgate do Darcy Ribeiro também é importante, inclusive à luz dos pensadores marxistas, socialistas no Brasil, né? Porque se tinha muito, à luz dos europeus também, assim como os marxistas brasileiros muitas vezes se bastam no Marx, no Lukács ou num Gramsci da vida, nos pensadores que pensaram sobre a urbanização, eles ficavam muito no Henri Lefebvre, né? Que até ajuda a gente a falar de urbanização na Europa, mas aqui na América Latina nem tanto, porque essa urbanização na América Latina, né, e o Darcy Ribeiro, a partir dos dados que ele pontua, a gente pode inferir nisso, é uma urbanização de caráter dependente, né? É uma urbanização que, desde o seu início, foi apartada do processo de industrialização, porque ela não estava inserida nas demandas que a gente teve na sociedade, sim nas demandas que a gente teve no mercado externo. E o Darcy Ribeiro, quando ele fala, né, que esses setores urbanos eles aglomeram no litoral, é uma coisa que justamente um outro intelectual que a gente já tem mais, que a gente conhece mais aqui, que a gente pensa mais na América Latina, que é o Aníbal Quijano, fala dessa concentração, né, das cidades mais urbanizadas nos litorais, porque justamente são zonas de escoamento da produção, né, zona de escoamento da produção para os países do primeiro mundo, para os países considerados desenvolvidos. Ele usa até uma metáfora, né? São cidades que estão mais para fora do que para dentro, né? Ou seja, né, elas estão mais integradas ao sistema global comercial, o sistema global antes mercantil e agora industrial, do que necessariamente a economia que a gente tem internamente dos países, né? E, enfim, eu acho que valia pontuar isso, né? Muito mais que, por exemplo, uma coisa que, assim, só para não desmerecer completamente o Lefebvre, o Darcy Ribeiro fala muito da periferização, né? Assim como a camarada ressaltou em relação à favelização, né? É uma coisa que talvez tenha resgatado, enfim, do Lefebvre, que associa muito o processo de periferização com luta de classes no caso da Europa, né? Não no caso da América Latina, que seriam mais os pensadores Darcy Ribeiro, como Milton Santos, como Aníbal Quijano, ou o próprio Fausto Brito, né, que é um demógrafo, pensaram mais. Mas, enfim, como contribuição minha, por enquanto é só isso mesmo. Espero que tenha ajudado.
Boa, André. Legal você trazer o Quirrano e o Marini, então, são intelectuais importantes também da América Latina. Quem mais, gente? Não tem ninguém inscrito. Oi, vai lá, Milena. Ai, o negócio travou tudo aqui. Eu queria falar um negócio que você estava falando sobre a questão das igrejas evangélicas e as religiões de matriz africana aqui, né, nas periferias, nas favelas. No Rio está acontecendo uma parada muito estranha, que é essa associação do tráfico com a milícia, ou do tráfico puro, né, digamos assim, sem estar misturado com a milícia, de eles começarem a fazer uma limpeza da galera de religião africana nesses territórios. Então, a gente tem o Complexo de Israel ali em Parada de Lucas, Vigário Geral, tipo, o bagulho mais bizarro que eu já vi na minha vida. É, tipo, surreal. E tem muita da galera de tráfico, de milícia, que se converteu para religiões não, né? Modalidades da igreja evangélica, né? Principalmente neopentecostal, que não deixam mais ter culto nessas cultos de matriz africana, né? Candomblé e Umbanda nesses locais. Isso também acontece muito na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, que é um lugar sem lei, não tem lei, é faroeste caboclo, né? E outra coisa que eu ia falar que eu acho muito interessante a minha família a gente vem de uma linhagem de terreiros de Umbanda em Guadalupe, que é uma periferia aqui do Rio. Muitos dos meus familiares que sempre participaram ali, né, do centro, que até acabou por causa disso, não deram continuidade. A galera foi para a igreja evangélica muito nessa parada de... Não generalizando, tá, gente? Eu não conheço nada de igreja evangélica, mas digamos que tem uma linha ali na parada que promete mundos e fundos que nem o Candomblé nem a Umbanda oferece. É muito impressionante isso, né? Porque a pessoa fica com esse bagulho da prosperidade, né? Do preciso melhorar de vida aqui agora. A pessoa é um discurso neoliberal muito forte, né? A pessoa fica muito tentada a isso, em vez de ficar naquele ambiente comunal, né? Dos terreiros de Umbanda e de Candomblé, que não prometem, meu Deus, você vai ficar rico. Nunca vi isso, uma entidade falar, meu Deus, você vai ficar rico. Enfim, eu acho que isso aí fala muito sobre essa mudança, né, da galera da galera de periferia, as mulheres irem muito para a igreja evangélica. Eu acho que eu já vi uma entrevista, não sei se foi do Mano Brown, acho que foi ele falando que a mãe dele saiu da igreja do Candomblé por causa disso, né? Ela não aguentava mais sofrer. Mas ninguém contou para ela que não era religião, era o capitalismo. Enfim, era só isso. Obrigado. Eu vou comentar, mas o André falou que precisa complementar o que ele esqueceu aqui. Vai lá, André, depois eu falo. Tudo bem, só um último resgate, né? Porque eu acho que quando a gente lê o Urbanização Tardia do Darcy Ribeiro, a gente não é a primeira vez que o Darcy Ribeiro cita o processo da urbanização no Brasil nesse próprio livro, né? Eu queria resgatar isso, né, mais como uma lembrança. Um dos primeiros capítulos, quando ele fala da urbanização, ele fala que a urbanização traz muito uma uniformidade cultural. Então, a urbanização no Brasil, ela teve muito... Bom, ele só citou isso, né, mas eu suponho, eu quis inferir o que ele quis dizer, que a urbanização ela seria uma ferramenta, um instrumento muito efetivo de supressão cultural, né? Porque a uniformidade cultural, quando a gente diz uniformidade cultural, é aquilo que ele diz, né? Uniformidade é diferente de união, né? Então, a uniformidade cultural ela vem justamente como um instrumento etnocêntrico, né? Um instrumento de supressão de matrizes étnicas, principalmente
das matrizes dos povos transplantados, né? Das matrizes, por exemplo, dos testemunhos também, né? Dos indígenas, né? Enfim, era só isso mesmo. Boa. Eu acho que essa questão, né, do interessante que a Milena trouxe, né, sobre o tráfico evangélico, né, que a gente está tendo, é um fenômeno que está tendo no Rio de Janeiro, né, principalmente algumas facções que estão expulsando, né, terreiros das comunidades porque os líderes da facção são evangélicos, enfim. E quem é que está dando essa ordem, né? Porque aí a gente vê como as coisas vão se cruzando, os interesses econômicos e políticos, inclusive criminais, né? E a ligação de uma determinada facção com a milícia, porque tem um inimigo comum, né? Quem é que acoberta isso, né? Como é que as igrejas evangélicas participam disso, né? Porque isso é ligação direta com o crime, né? É um fenômeno que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? E as pessoas estão sendo literalmente expulsas das comunidades e os terreiros estão sendo botados abaixo por essa, né, ação de traficantes evangélicos, né? E uma coisa que eu sempre tive, Milena, que você falou, e eu sempre compreendi dessa forma também, assim, a teologia da prosperidade, né? Que é a teologia que embasa essas igrejas evangélicas que são empresas, na verdade, né? Malafaia, Universal, etc. Aquilo não é mais uma igreja, né? Aquilo é um conglomerado burguês, praticamente, né? No qual a igreja é apenas uma das atividades econômicas que o conglomerado tem, porque tem tudo, o dinheiro deles está investido em tudo. Então, tá na hora da gente parar de chamar esses caras de pastor, etc., para chamar no que eles são capitalistas, eles são burgueses, eles fazem parte da classe dominante brasileira. Eles têm dinheiro investido em uma série de coisas e a fé para eles é uma forma de negócio, né? E a teologia da prosperidade, sem dúvida nenhuma, é a versão neoliberal do cristianismo. E ela cresce justamente no neoliberalismo, né? Porque ela é o cristianismo privado, né? Você tem um lugar no céu, se você merecer, você pode enriquecer, ou seja, é um cristianismo individualista, né? Que, no termos cristãos, parece até um contrassenso, né? Porque o cristianismo sempre foi de comunidade, né? No caso da Igreja Católica, inclusive, quase uma comunidade universal, né? Porque é uma instituição que existe no mundo inteiro, etc. Né? Mas ela cresce justamente por aí. E essa teologia da prosperidade, ela tem uma raiz, um viés, né, estadunidense muito forte, né? E eles utilizam já a expansão de determinadas igrejas evangélicas norte-americanas na América Latina como a ferramenta política da direita mais conservadora, né? E que hoje está aí, né, de mão dada com o fascismo. Então, se vocês repararem, às vezes, os programas desses caras, Malafaia e tal, eles já trazem pastores americanos, né? Que vão lá pregar em inglês e tem tradução simultânea e tudo mais, né? Então, a gente está diante de uma aliança, de um setor da burguesia internacional que controla as pessoas através da fé e que ganha muito dinheiro com isso. E que determina decisões políticas, né? Na América Central isso é fortíssimo. As igrejas evangélicas norte-americanas são fortíssimas, né? E por que ela cresce? Ela cresce na precariedade, ela cresce no desespero das pessoas, né? A igreja evangélica, essa comercial, ela cresce em cima do desespero das pessoas que vêm com o neoliberalismo, que o neoliberalismo é a precarização total da vida, né? Então, estão ligados as coisas, né? Essa teologia da prosperidade é esse Cristo individualista, né? Você vai conseguir se você se esforçar, se você merecer, e aí você pode ficar rico, né? Que é esse Cristo privatizado, né? Que essa visão do neopentecostal vende, né? A neopentecostal da teologia da prosperidade, né? Claro que existem igrejas evangélicas também progressistas, né? E muito bem, e que também são ativas politicamente, são grandes aliados. Mas essas mega igrejas, que são empresas, é essa linha, é um cristianismo neoliberal, né? Não é tudo também que está bem casado com o discurso do empreendedorismo, né? Porque justamente forma-se aquela comunidade, então o irmão emprega o outro irmão, você está desempregado, o irmão aqui vai te empregar e tal, e tem meio essa coisa, né?
E aí um outro termo, né, que você falou também na sua apresentação do proletariado externo, né, que é fantástico também, um conceito do Darcy, né, como os países periféricos como o Brasil, eles existem como proletariados externos. Por quê? Porque eles não produzem o que eles consomem, né? Então é como se os países centrais tivessem a sua própria classe proletária e ainda tivessem, né, um proletariado externo. Os países periféricos também vão produzir para eles, né? E, obviamente, que dentro dos países periféricos isso se desenvolve toda uma... né, essa situação caótica que a gente vive aqui na periferia, né? Justamente porque não produzimos para si. Nós não somos povos que existem para si mesmos, né? Um dos jargões do Darcy, né? Na sua produção, né? Nós fomos impedidos de sermos nós mesmos até o momento. Que a gente quer construir o Brasil, né, que a gente deseja, que não é esse que está aí. Justamente porque não é esse Brasil que a gente... né, esse Brasil que está aí não foi produzido para a gente, né? A economia brasileira, a sociedade brasileira não está organizada de modo a suprir as necessidades do seu povo. Ela está organizada de modo a suprir as necessidades do mercado externo. Isso da colônia até hoje, né? E o ponto que o André falou também é importante, né? A urbanização, que tudo isso que a gente discutiu da urbanização, das cidades brasileiras não serem menos atrativas, né? E, na verdade, é o êxodo rural que é mais forte do que a capacidade atrativa urbana. Justamente isso que o André falou, né? Trazendo um pouquinho também da teoria da dependência e um pouquinho do Quijano, né? Aliás, o Quijano faleceu, acho que ano passado, retrasado, né? E colocando que não é as cidades, né, brasileiras, ou até podemos estender, né, as cidades latino-americanas não nascem por um processo de industrialização, né? Elas nascem justamente pela necessidade que elas têm de ser entrepostos para, né, remeter a produção agrícola ou mineradora para o mercado externo, né? É por isso que elas surgem, e não porque tem um processo de industrialização que vai, né, desenvolvendo uma nova forma de produção, e com isso você vai urbanizando, e aí tem toda uma rede de serviços para servir isso também. Não, elas surgem porque elas são importantes no aprofundamento da dependência, né? Dependência gera mais dependência, né? Então o processo de urbanização no capitalismo periférico, ele não é, obviamente, né, um signo de modernidade, né? Ele é só um signo de, como diria o próprio conceito do Darcy, de modernização reflexa, né? Elas surgem, na verdade, para, né, continuar auxiliando o processo de dependência, e não porque é um momento de ruptura com a dependência e de construção de uma estrutura econômica autônoma, etc. e tal. Não é. Bem, mais alguém se inscreveu, gente? Cadê? A média é o Quijano, Fala aí, André, qual é o nome dele? Aníbal, né? Primeiro? Isso, Aníbal Quijano, escrevi aí. Isso, clássico, ele morreu em 2018, ele era peruano, um clássico latino-americano, enfim, escreveu muito sobre colonialidade do poder, questões nacionais na América Latina, enfim, é um camarada aí que eu nunca parei para estudar, mas o pouco que eu li dele achei muito, muito interessante, né? Aí, ó, já vai ao Wikipedia aí para vocês pesquisarem aí, ó. É polêmico esse debate, mas tem muita coisa boa dele, assim. Faleceu recentemente, 2018. Camarada muito respeitado aí, peruano. Sim. O que mais? Torquato não vai falar nada hoje, não acredito. Como assim não acredito? É o quê? Como assim não acredito? Falar, é? Não acredito, você fala toda hora, cara. Fala toda hora não. Não, mas é porque estou contemplado aí pela fala dos camaradas. Ó, a Lara colocou aí, ontem foi aniversário do Aníbal, né? 17 de novembro, é verdade. Estaria completando quantos? 90, 91. Não, 93. Bem, gente, eu acho que se ninguém tiver mais nada para colocar, eu ia propor para vocês o seguinte, que o nosso próximo encontro é dia 2 de dezembro, né? Daqui a 15 dias, como sempre.
E o nosso próximo encontro, nós vamos chegar numa parte importantíssima do livro, né? Que é esses 3 capítulos ainda dessa mesma sessão, né? Que são os capítulos classe, cor e preconceito, né? Assimilação ou segregação, e o capítulo ordem versus progresso. Principalmente o classe, cor e preconceito e o assimilação e segregação são 2 capítulos fundamentais na obra do Darcy Ribeiro, porque ele vai trabalhar a estratificação de classes no Brasil, né? Como que ela se dá e como ela é. E aí, como ela, principalmente, ela difere, né, do capitalismo central. Ele vai apresentar até algumas categorias que ele, que ele formula nos próprios estudos dele, né? Ele entende que as sociedades de capitalismo periférico precisam de uma conceituação das classes sociais específicas, porque são realidades específicas, né? Então, ele não vai classificar proletariado, enfim. Ele vai dissecar isso de uma forma muito maior. E, principalmente, né, é nesses 2 capítulos que tem o entendimento do Darcy Ribeiro sobre o que é raça, cor no Brasil e como se dá o racismo brasileiro, né? Que é fundamental, acho que é um coração assim, do livro, é fundamental para a gente entender o Brasil. E aí eu tomei a liberdade, então, para esse nosso próximo encontro, de convidar um camarada meu, alguns de vocês conhecem, né? O companheiro Gabriel Siqueira, aqui do Rio de Janeiro, que também é militante das brigadas, e que tem uns tempos de trabalho justamente sobre raça, cor, né? Assimilação, segregação, etc. Né? Estuda isso tanto na academia quanto na sua militância, e eu convidei ele para que ele possa debater com a gente no dia 2, né, sobre isso. Eu separei no nosso planejamento 2 encontros para a gente lidar com essa parte, porque é uma parte, além de extensa, é uma parte bem densa, né, e muito importante. Com certeza o debate vai render. O debate vai render bastante, então vamos ter 2 encontros, são encontros de dezembro, né? Sim, ele já aceitou, falei com ele hoje. Ele vai até faltar o treino da capoeira só para estar com a gente. Os nossos encontros de dezembro, né, são no dia 2 e no dia 16 de dezembro. Então a gente vai debater esses 3 capítulos nos dias 2 e 16. Então a gente pode tirar aqui alguém que vai apresentar essa parte, né, mas sabendo que provavelmente essa apresentação vai ficar para o encontro do dia 16, né, porque no dia 2 teremos um convidado aqui, que é o Gabriel. Então, por que isso? Novamente explicando, é uma parte extensa, densa, que eu acho que vai gerar bastante debate, né? Bastante intervenção de vocês, para a gente se entender, né? Porque é uma parte fundamental do livro para a gente se entender enquanto brasileiros, né? E aí o Darcy explica as coisas com uma capacidade assim tremenda, e eu acho que a presença do Gabriel aqui também, que estuda justamente essas questões de racismo, o que é racismo de assimilação, o que é racismo de apartheid, né? A pesquisa do Gabriel na UERJ, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado que ele está terminando agora, é sobre o sistema de cotas da UERJ, questões raciais, etc. Acho que vai ser um debate muito rico e por isso a gente dividiu ele em dois dias, né? Então, no primeiro encontro, que é o dia 2, a gente recebe o Gabriel, ouve ele, debate com ele, e aí no dia 16, aí a gente faz o convencional, né? Quem pegar aqui a parte do livro, debate, discute mais, e aí a gente vai ponto a ponto no livro mesmo. Vamos deixar o primeiro encontro para a gente discutir mais aberto, né? E deixar o do dia 16 já para ir no livro mesmo, né? Como é que é? Ah, tá. Entendi. Bem, e aí a gente tem vamos ver aqui. Mesmo, nem lembrei do memorial hoje, né? Mas o memorial a gente pode... Encontro 4 aqui, né? Vou até jogar aqui o link.